E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Sol e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou gravar uma resenha pra vocês. Na verdade, eu já tinha gravado essa resenha quando eu fiz o vlog de leitura, só que quando eu fui editar, uma parte da resenha se perdeu o vídeo, então eu tô tendo que regravar, então dê o like aí só pelo meu esforço de estar regravando. E eu vou gravar a resenha de Fangirl. Então, como vocês viram no vlog, eu li esse livro em mais ou menos uns 2 dias, e eu tinha ficado devendo para vocês uma resenha. Então, basicamente, o livro ele é sobre Cat, que é essa garota aqui. Ela é a personagem principal da história e tudo começa quando ela vai para a faculdade. Então, a Cat ela é uma pessoa meio introvertida, tímida, ela adora escrever. Na verdade, o livro inteiro é sobre ela nesse processo de começar uma vida nova na faculdade, se enturmar com pessoas e também o processo de escrita dela. Durante o livro, em algumas partes, porque ela escreve uma fanfic, tem uma série de livros que ela gosta, que ela é muito fã, que é do Simon Snow. E daí ela escreve uma fanfic desse livro. Esse livro, no caso, ele é fictício, só que a autora resolveu trazer o livro para a vida real, então ela trouxe essa coleção, mas ao invés de serem 8 livros, como é nesse livro aqui, são só 3 na vida real e você consegue comprar eles pela Amazon. Eu vou até deixar aqui do lado, em algum lugar por aqui, o nome dos livros, para quem tiver interesse, são só 3 na vida real, né? Aqui no livro são 8. E ela escreve uma fanfic desses livros. A fanfic é sobre os dois personagens principais da história. Ela faz tipo um BL. E no caso, a história dela começa no ponto em que ela entra para a faculdade. Quando ela entra pra faculdade, ela tem uma irmã gêmea, certo? Só que ela queria ficar no dormitório com essa irmã gêmea e tal, só que não dá certo que a irmã gêmea dela, eu embolei tudo aqui, a irmã gêmea dela, ela quer ter a liberdade dela, ela quer conhecer as pessoas novas e não ficar somente dependente da Cat naquele ambiente ali. Então elas acabam ficando em dormitórios diferentes. Quando a Cat chega, ela encontra uma nova colega de quarto, que é a Regan, que vai ser uma amiga dela ao longo do livro. E a irmã gêmea dela e ela praticamente não se comunicam mais. Elas cortaram alguns laços, assim. E tem esse garoto, que é o namorado da Regan, que é a colega de quarto dela, que vai aparecer muito ao longo da história. Então, ele é tipo aquele garoto divertido, engraçado e não sei o quê, que a Cat não gosta no início, porque ela é muito tímida e não quer garotos no quarto dela. Ela acha isso muito invasivo, principalmente porque ele é o namorado da melhor amiga, né? A melhor amiga não, o namorado da colega de quarto dela, que vai ser amiga dela. E ela não acha muito interessante ter tipo um casal ali, ela vai ficar segurando vela, aquele negócio, né? Enfim, a questão é, quando Cat entra na faculdade, ela se inscreve em algumas aulas, e uma das aulas são ministradas por uma professora que é escritora. E essa professora, ela forma alguns grupos e a Cat acaba ficando com um garoto em uma dessas duplas, que é o Nick. E daí eles fazem um trabalho juntos, eles percebem que eles escrevem muito bem juntos e eles passam a escrever fora das aulas também. Por exemplo, eles começaram a criar uma história deles dois, que não era para aula, e daí eles se reuniam toda semana na biblioteca da faculdade para poder escrever juntos essa história. Aí a Cat começa a perceber como é interessante ter, tipo, uma pessoa para estar escrevendo com você, uma pessoa para ouvir suas ideias e tal. E ela começa a gostar do Nick e gostar dessa parceria que eles têm, né? Ao longo disso, ela vai percebendo que ela começa a reparar mais em garotos também, isso é uma descoberta que ela faz ao longo do livro, principalmente nesse personagem aqui, que é o Levi, e também no Nick, que é o garoto que ela escreve. Ela começa a reparar neles e tal. Só que chega um momento, mais ou menos ali no meio do livro, que começam a acontecer algumas outras coisas envolvendo a irmã gêmea dela e a família dela, porque ela morava com o pai e com a irmã gêmea. Só que o pai dela tem alguns problemas, vamos dizer, assim, eu não vou dar muito spoiler, mas ele tem alguns problemas com relação a surtar e aí ter que parar no hospital, enfim. E a irmã dela tá com alguns problemas com relação a bebidas alcoólicas. Então existem vários momentos no livro que a Cat ela tem que se desenvolver não, ela tem que se virar em mil para poder virar com todas essas coisas. Então ela tem que lidar com a irmã gêmea dela que quase não fala com ela e ela sente falta, é aquela coisa, né? Elas viveram a vida inteira juntas e aí no momento boom assim, elas se afastaram e ela sente muita falta. Então ela tenta lidar com isso e tenta lidar com o fato de que ela não sabe socializar com as pessoas e que ela tá talvez gostando de um garoto e que tem o problema do pai dela e tem a questão da mãe dela que sumiu, né?
E tem a questão das coisas que ela escreve. Então, uma coisa que é muito abordada no livro é essa questão da escrita. E eu acho isso muito interessante, principalmente pra mim, que eu escrevo, né? Então, tudo que a Cat passa, eu compreendo, tipo, essa questão de você ficar estressada, ou ter um bloqueio criativo, ou você tá se cobrando pra terminar aquele capítulo pra poder publicar. No meu caso, eu escrevo livros, não são, tipo, publicações de fanfic, não são por capítulo, mas tem aquela coisa do, meu Deus, será que eu vou terminar esse livro? Será que eu vou chegar a publicar? E ela tem todas essas preocupações, assim, porque no caso ela já tem fãs, ela tem muitos fãs que leem a fanfic dela, mas mesmo assim ela fica se cobrando em relação a isso. Então é uma coisa que é muito abordada e eu acho muito interessante, principalmente para quem escreve. Eu sei que muita gente que tá assistindo esse vídeo não escreve, mas gosta muito de ler. E ela fala muito sobre essa questão de você se sentir naquele universo, sabe? Tipo, de você querer trocar sua vida real por aquele universo. Por exemplo, quantas pessoas não diriam, ah, eu daria tudo pra ir pra Hogwarts? Ou, ah, eu queria muito conhecer Nárnia. Sabe? Você lê e você quer se sentir lá. E aí ela fala sobre isso, sobre essa questão de a gente se sentir parte daquele universo. E como ela escreve e ela manipula o universo, né? Tipo, ela manipula os personagens, manipula o ambiente, ela se sente totalmente integrada naquele universo. Tanto que ela não consegue escrever outra coisa que não seja sobre esses livros. Ela só sabe escrever fanfic. E aí é uma coisa que ela debate muito ao longo do livro, que ela não tem ideias próprias, vamos dizer assim, para escrever um romance ou uma fantasia mesmo que seja. Ela, porque no caso a fanfic dela é de fantasia, mas ela não consegue escrever uma fantasia própria, criar o universo e não sei o quê. E ela debate muito isso com a professora. E é no final do livro isso é muito complicado para Cat. E muitas pessoas não conseguem entender ela, mas quem escreve com certeza entenderia. Só que no final ela consegue passar por esse bloqueio criativo, né? Vamos dizer assim, esse bloqueio que ela mesma colocou. E aí ela escreve uma história. E eu achei muito interessante porque ao longo do livro, quando termina o capítulo, ó, tem assim, tem o capítulo aqui, certo? Aí tem esse pedacinho aqui, que é um trechozinho de uma parte da fanfic que ela escreveu ou do texto original da história que ela gosta. Então, nesse caso aqui, é do texto original. Então, ele põe o trechinho e põe embaixo assim. Capítulo 23, Simon Snow e o Sétimo Carvalho, de Gemma T. Leslie. Então, ele coloca aqui como se a gente estivesse lendo um trechinho do livro original, sabe? Em outros capítulos, o trechinho é da fanfic dela. Então, tem aqui, ó. Aqui é outro capítulo, aí termina o capítulo, e aí tem um trechinho. Aqui, ó. Capítulo, trechinho. Aí embaixo tem dizendo quem foi que escreveu. Aí, nesse caso, tem assim. De Carry On, que é o nome da fanfic dela. Simon Snow, postado em janeiro de 2012 por Magic Cat. Porque Cat usa esse apelido, então ela juntou Mágica com Cat e ficou Magic Cat. A autora do fanfics. Aí, ao longo de todos os capítulos, eles têm esse trechinho no final dizendo quem escreveu. Ou foi a Cat, ou foi a autora original dos livros que ela gosta. E é muito interessante porque tem uma hora que a Cat, ela tá lendo a fanfic que ela escreveu pro Levi, que é esse garoto aqui. E ela lê mais ou menos umas 3 páginas, assim. E é muito legal, porque você quer que continue, sabe? Você tá lendo a história, mas ao mesmo tempo você tá lendo a história da Cat, no caso, mas ao mesmo tempo você tá lendo uma outra história que você quer que continue também. Então ela vai te dando, tipo, um gostinho ali da fanfic. Acho que... Acho não, tenho certeza que isso é uma forma que a autora fez de também colocar uma propaganda para o outro livro dela, que é esses que eu falei, que são esses 3 livros que ela fez baseado na série que a Cat gosta e também na fanfic. Porque a fanfic que a Cat gosta também tem para vender. Ela fez um livro também, que é Carry On, e ela botou para vender. No caso, ela publicou. E tem para vender na Amazon, inclusive. Eu vou deixar aqui a fotinha do livro. E eu tô muito interessada em comprar tanto a coleção dos 3 livros, quanto esse da fanfic, porque eu queria muito saber o que a Cat escreveu. Porque ele fala alguns trechos aqui, fala, mas é muito pouco, então não dá pra gente ter uma ideia, assim, de como vai ser a história completa, sabe? E eu achei isso muito interessante. Então, no geral, o livro ele é muito divertido de ler, a gente vai acompanhar a história da Cat e todo o desenvolvimento dela pessoal e também na faculdade, essa questão de interação com garotos, de se apaixonar, sabe?
e também do processo de escrita dela, do processo de essa questão de se descobrir como autora também, as relações familiares, tanto com a mãe, com o pai, com a irmã, é uma coisa bastante abordada também. Toda essa questão de interação com amizade, não sei o quê, ansiedade, de estresse e também de timidez, né? Tipo, de você ser introvertido, ela também é muito, muito abordada no livro. Então eu acho isso muito interessante. E é um livro simples, uma linguagem simples, e ele é bem divertido de ler. Então, assim, não é um livro que você vai ler pensando, caramba, eu vou sair aqui filosofando, tipo assim. Não é um livro cult, obviamente. Ele é um livro muito simples e ele é divertidinho. Então, se você está procurando um livro que seja legal, que fale sobre fanfic, que fale sobre construção de histórias, desenvolvimento de familiares e romance, você vai gostar dele. Ele é de 300 páginas, se eu não me engano, umas 317 páginas. Então, ele é bem rápido de ler também. E eu recomendo, né? Eu acho que quem escreve e quem lê, quem quer se sentir nesses universos, ou quem se sente nesses universos, tipo, faz parte de você essa coisa da leitura e essa coisa da escrita, vai gostar, porque vai se identificar com a Cat, vai se identificar com toda essa construção de mundo que ela faz. Então, eu realmente recomendo o livro. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha, né? Eu vou fazer resenha de outros livros também. E se vocês não tiverem achado interessante alguma parte do que eu falei, ou se quiserem que eu seja mais específica em algumas partes, ou se tiverem alguma opinião para dar, por favor, deixem nos comentários. E é isso. Obrigada por terem chegado até aqui. Deem um like, se inscrevam no canal e até a próxima.